Vamos falar de briófitas agora, depois de pteridófitas. Só lembrando, o ciclo de vida dessas plantinhas, ela é um ciclo diplobionte ou também pode ser chamado de ciclo haplodiplobionte. Então o nome às vezes pode vir assim, ó. Tem um nome mais atualizado que é o ciclo diplobionte, ok? Mas tem questões e livros ainda que podem trazer o nome haplodiplobionte. Esse é o ciclo de vida de todas as plantas. Lembrando que ele tem uma etapa da vida que é o esporófito, 2N, e ele tem uma etapa da vida que é o gametófito, N. Muito bem. Tá. E os esporos são formados por meiose e os gametas são formados por mitose. Ok? Então, esporos por meiose, gametas por mitose. Esporófito 2N, gametófito N. Muito bem. Então, briófita é o primeiro grupo vegetal, primeiro grupo das plantas, tá? Sim, do reino vegetal é o primeiro grupo oficialmente falando. Então, aqui, ó, representantes: musgos, hepáticas e antóceros. Pode cair questão perguntando isso num possível vestibular? Pode, tá? Então, musgos, hepáticas e antóceros. Esses são os representantes do grupo das briófitas. Característica, a principal característica delas são seres avasculares, tá? Eles não têm vasos condutores de seiva. Vamos entender o que é esse negócio de vasos condutores de seiva. Seguinte, se a gente pegar, por exemplo, o nosso corpo, a gente tem veias e artérias, ok? Agora, essas plantas aqui, elas não têm xilema e floema. Então, fazendo uma analogia, nos animais, eles têm artérias e veias. Nas plantas, tem xilema e floema, entendeu? São vasos que transportam fluido nutritivo corporal. No nosso caso dos animais é o sangue, no caso das plantas é a seiva. Então aqui, ó, ela tem o xilema e o floema, que é seiva bruta e seiva elaborada. Beleza? Tá. Então, plantas avasculares. Essas avasculares porque elas não têm ausência de vasos condutores de seiva. Isso faz com que elas tenham o quê? Pequeno porte. Então, o tamanho dessas plantas aqui, ó, chega aí a 10, 15, dependendo da região do planeta aí, da espécie, 20 centímetros. Então, elas são pequenininhas, diferente de outros vegetais, onde a gente pode enxergar aí plantas de, sei lá, um eucalipto de 100 metros de altura, né? Castanheira ali na Amazônia também, 80 metros, e as próprias sequoias passando de 100 metros. Então, essas plantinhas têm pequeno porte. Os pequenos porte, elas são simplesmente pequenininhas. Tá? Por que elas são pequenas? Porque a ausência de vasos condutores não fornece uma capacidade suficiente para distribuir nutrientes para a planta quando ela tiver, sei lá, vários metros. Então, por isso que elas são pequenas. Então, assim, qual a explicação das briófitas, tá, terem pequeno porte? Você vai falar, elas são avasculares. Tá, se elas não têm vasos que transportam seiva, como que é então feito o transporte de seiva, ou seja, de água e nutrientes? Ele é feito de difusão de célula a célula. Então, as próprias células, por difusão, né, osmose, etc., vão transportando nutrientes aqui dentro. Tá? Célula para célula, para célula, para célula, para célula e assim por diante. Ok? Então, essa é a característica no transporte dessas plantas. Então, é a característica fundamental. Qual o único grupo de plantas que não apresentam vasos condutores de seiva? O grupo das briófitas. Bom, essas plantas, elas não têm raiz, tá? Elas não têm caule, não têm folha. Elas não são cormófitas, elas são talófitas. O que é cormófita? Cormófita são plantas que têm órgãos verdadeiros. Aqui não tem, ó. Ausência de raiz, caule e folha. Tá? Então ela tem rizoide, cauloide e filóide. Então, musgo, briófita, tá vendo? Ele não tem não tem raiz, ele tem rizoide. Ele não tem caule, ele tem cauloide.
ele não tem folha, ele tem filóide. Entendeu? Então, no lugar da raiz é o rizoide, no lugar do caule é o cauloide e no lugar da folha é o filóide. Entendeu? A característica desse grupo. Essas plantas, elas vivem em ambiente úmido e sombreado, tá? Então, elas não toleram regiões muito secas. Apesar que já foi constatado espécies no deserto, ou então espécies em regiões de baixa temperatura. Mas o comum delas é ficar sempre em região úmida. E outra coisa aqui que a gente tem que analisar é o seguinte, sobre esse grupo vegetal, é que não existe briófita no ambiente marinho, tá? Porque a água salgada ela iria provocar uma desidratação nessas espécies. Okay? Então, é importante analisar que elas vivem em ambiente úmido, ambiente sombreado, que a gente chama isso de umbrófila, e não existe briófita no ambiente marinho, no ambiente de água do mar. Então, elas não sobrevivem. Uma coisa interessante aqui é a gente analisar o seguinte. Para pensar aqui. Muitas questões fazem analogia das briófitas com os anfíbios. Sapo, rã, por que ele fala assim, por que as briófitas são os anfíbios do reino vegetal? Elas são os anfíbios do reino vegetal, sabe por quê? Porque elas vivem em lugar úmido, entendeu? Porque elas não toleram água salgada, igual os anfíbios. Bom, aqui ó, habitat úmido e sombreado. Isso aqui, sombreado, eu chamo de umbrófila, tá? Por que obrigatoriamente ela tem que viver em ambiente úmido? Sabe por quê? Porque ó, ela depende da água para a fecundação. O gameta masculino, ele é flagelado. O anterozoide, o gameta masculino é flagelado, então ele tem que ir nadando até o gameta feminino, que é a osfera. Então, o gameta masculino, ele é uma estrutura assim, ó. Ele tem o flagelo, ele tem 2 flagelos assim, ó. Aí ele vai nadando, tá? Ele vai nadando, por isso que então que essas plantas dependem de ambiente, especificamente habitat úmido, tá? Então o gameta masculino é flagelado. O nome do gameta masculino, ó, nos animais é espermatozoide. Nas plantas é anterozoide, ok? Nos animais é anterozoide e nas plantas é o quê? Nas plantas é óvulo ou osfera. O feminino. O masculino, anterozoide, o feminino, osfera. Se fosse um animal, se fosse ser humano, eu ia falar assim, anterozoide, espermatozoide, osfera, óvulo. Beleza? Então, no ser humano é o espermatozoide e o óvulo. Nas plantas é o anterozoide e a osfera. Ó, ausência de cutícula nas folhas. Então, nas folhas não tem uma cutícula, que é uma camada de cera que protege contra a desidratação. Então, mais um motivo para ele ficar em ambiente úmido, tá? E, sob a luz forte, ela pode desidratar. Ok? Então, vive em ambiente úmido, sempre depende da água para fecundação. O gameta masculino, ele vai nadando até a oosfera. Perfeito, muito bem. Tá. Como que é o ciclo de vida dessas plantas? Vamos entender uma coisa. Ó. Aqui, nesse cantinho, você está vendo uma estrutura chamada gametófito. Tá? Esse é o gametófito feminino. Essa planta ela tem o gametófito masculino. Olha, bem aqui, ó, o gametófito masculino. E ela tem o gametófito feminino. Ou seja, ela é dioica, tá? Então, ela tem uma planta macho e tem uma planta fêmea. O gametófito é uma estrutura que produz gametas. Então, como que vai funcionar isso? Sobre o gametófito feminino, aqui, ó, sobre o gametófito feminino, vai crescer uma estrutura chamada esporófito. Vamos fazer uma analogia aqui, bem grotesca, né? É assim. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a mulher engravida e fica aquela barrigona de 9 meses, né? Aqui
não vou dizer engravidar, mas aqui quem vai sustentar e nutrir o esporófito por 9 meses, por um determinado tempo, depende da espécie, é o gametófito feminino, entendeu? Então, no gametófito feminino, cresce o esporófito. Aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, é o esporófito, que vai produzir esporos. Então, o esporófito é uma estrutura no qual cresce e se desenvolve sobre o gametófito. Então, vamos entender o ciclo aqui. O esporófito, ele é 2N, ele é diploide, tá? Ele tem uma cápsula, ele tem essa haste, tem uma coisa chamada pé aqui, onde vai crescer sobre o gametófito. Na cápsula, ocorre o que a gente chama de meiose. O que é meiose? É quando uma célula dá origem a 4 outras células com metade do número de cromossomo. Então, a meiose, dentro dessa cápsula aqui, vai formar o que? Esporos. Tá? Então, é como se fosse uma cápsula, uma bolsinha aqui, cheia de esporos formados por meiose. Esses esporos vão ser eliminados da cápsula. Tá vendo aqui? Ó? Eles vão ser eliminados. O que é o esporo? O esporo é uma célula. Vamos entender uma coisa. Esporo não é semente, tá? Esporo é uma célula germinativa. Então, o que vai acontecer? Esses esporos vão cair no solo, no ambiente úmido e vão germinar. Como eles são produzidos por meiose, então existem esporos masculinos e esporos femininos que vão formar o gametófito masculino e o gametófito feminino. Entendeu? Então, os esporos vão ao solo, produz o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino, agora eu quero que você acompanhe aqui a linha de raciocínio. Ó. Presta atenção. O ser humano, ele tem gameta. Vamos lá, o homem tem o gameta masculino, que é chamado espermatozoide. O musgo, a briófita, ela tem o gameta masculino, que é chamado, aqui ó, tá bem aqui ó, anterozoide. Peraí, o espermatozoide no homem é produzido aonde? Ele é produzido no testículo. E o óvulo na mulher é produzido no ovário. Então, o espermatozoide é produzido no testículo. Óvulo é produzido no ovário. Mas nas plantas, aqui nas briófitas, o que acontece? O gameta masculino anterozoide, ele foi produzido aqui, ó, no anterídeo. Ah, entendi. Então, peraí. A planta masculina, como é uma planta, ela não tem testículo, mas ela tem uma estrutura chamada anterídeo. O anterídeo é responsável pela produção do quê? De anterozoide. Entendeu? Testículo produz espermatozoide, anterídeo, anterozoide. Aqui, ó, se a gente analisar, a parte feminina, o gametófito feminino, ele tem o arquegônio que vai produzir a oosfera. Entendeu? Ó, anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Entendeu? Então, anterídeo produz anterozoide. Anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Anterídeo produz anterozoide, arquegônio produz oosfera. Então, o gametófito masculino, tá? Ele por mitose, porque meiose só existe uma meiose num ciclo reprodutivo, tá? Você não pode ter duas meioses, por quê? Porque a meiose é o que faz as células ficarem com a metade do número de cromossomos para fecundação. Você não pode ter duas meioses. Você ia ter lá uma célula com 40 cromossomos, cai para 20, depois cai para 10. Isso não existe. Então, a gente observa o seguinte. Aqui, ó, anterídeo produz anterozoide, por mitose. Arquegônio produz oosferas, por mitose. Beleza? Qual o nome do gameta masculino? Anterozoide. Qual o nome do gameta feminino? Oosfera. Tá?
Gametângio é como se fosse a estrutura onde é produzido o gameta. Então, assim, o gametófito masculino tem o gametângio masculino, que é o anterídeo, que produz o gameta masculino, que é o anterozoide. Beleza? Tá. Esse gameta masculino é flagelado. Olha ele aqui, ó. Ó. Então, ele vai nadando até o arquegônio, onde está a osfera, para quê? Para engravidar, para fecundar. Entendeu? Então, ele vai nadando e fecunda aqui, ó. Olha ele nadando aqui e fecundando. Ele vai fecundar a osfera. Ué, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, que estrutura que eu tenho formada? Eu tenho uma estrutura chamada o quê? Eu tenho uma estrutura chamada oosfera, ou melhor, zigoto, tá? Que é um embrião. Então, anterozoide fecunda a oosfera e forma o zigoto. Esse zigoto, ele está aqui, ó, bem nessa estrutura. Então, na verdade, ó, se você observar aqui, o que eu vou mostrar é assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nessa estrutura. Isso aqui é o gametófito masculino. Aqui dentro foi produzido o quê? O anterozoide. Esse anterozoide, ele vai, ó, nadando até fecundar a oosfera que está aqui dentro da planta feminina. O gameta masculino fecundou a oosfera na planta feminina. Aí o que vai acontecer? Bem aqui vai começar a crescer, ó. Vai crescer, 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 crescer uma estrutura chamada esporófito. Aqui, ó. Então, a fecundação ocorreu aqui e cresceu essa estrutura aqui chamada esporófito. Ah, entendeu? Então, o esporófito, ele cresce sobre o gametófito. Ele é eu posso falar que ele é um parasita? Não. Porque na biologia, o parasita só é parasita quando é uma espécie diferente. E ele está prejudicando o hospedeiro. Aqui, você não vê o parasita fazendo bem para o hospedeiro. A princípio, não, né? Só no Venom, né? Então, aqui, ó, o esporófito, certo? Ele cresceu sobre o gametófito. E aí o ciclo continua. Então, vamos analisar esse ciclo aqui, ó. Esse ciclo é um ciclo que a gente chama de ciclo de alternância de gerações. Porque você tem uma fase da vida que é o esporófito e você tem uma fase da vida que é o gametófito. Entendeu? Então, se a gente fazer uma separação aqui, ó, sobre isso, ó, eu vou dividir aqui, ó, dessa linha aqui, viu? Ó, dessa linha, deixa eu traçar uma linha aqui para mostrar para você. Então, dessa linha aqui, ó, fiz uma linha divisória aqui. Por quê? Porque eu quero que você enxergue uma coisa. A partir dessa linha aqui, ó. Você olhando essa linha, o que você vai perceber? Você vai perceber que dessa linha para a esquerda, para cá, o que você tem? Você tem células ou estruturas diploide, do lado direito para cá, você tem tudo haploide. Então vamos fazer a seguinte questão. Às vezes no vestibular, alguém pode perguntar assim para você. Olha, esporos são diploides ou haploides? Anterídeo, gametófito masculino, gametófito feminino, que mais? E assim por diante, tá? Vamos pensar o seguinte. Se eu falar para você, olha, o esporófito tem 40 cromossomos, quantos cromossomos tem um gametófito? Ué, o gametófito não é N? Então ele vai apresentar metade. Ok? Entendeu? Então o vestibular pode perguntar isso para você também. A ploidia, né, o número de cromossomos de cada um. Assim, não o número de cromossomo, mas se ele é diploide ou se ele é haploide. Ok? Você não precisa decorar o número de cromossomo de animais, a não ser do ser humano, né, que é 46. Bom, vamos lá. O esporófito, então, ele é clorofilado, tá? E depende do gametófito. Olha ele aqui. Esse é o esporófito. Ele depende do gametófito, ele está crescendo sobre o gametófito aqui, tá? Após a liberação dos esporos, ele se degenera. Ah, agora vem uma coisa extremamente importante para você, ó. Olha só. O que acontece? Eu quero que você enxergue isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. O gametófito
ele é permanente. Permanente. Tá? Enquanto o esporófito, ele é o quê? Ele é temporário. Como assim permanente e temporário? A barriga da grávida é permanente? Quando a mulher engravida, ela fica pro resto da vida com aquela barriga gigantesca de 9 meses? Não. O que acontece? Da mesma forma, se você começar a olhar aqui, ó, se a gente começar a olhar, o esporófito, essa estrutura aqui, ó, ele é temporário, ele é transitório. Ele só aparece na época de produção de esporos. Agora, o gametófito, que é essa estrutura aqui, ó, ele é permanente. Ele fica ali o ano todo, sempre. Entendeu? Então, pode cair numa questão assim, olha, qual grupo vegetal onde o gametófito é permanente, o esporófito é temporário? As briófitas. É o único grupo onde o gametófito é permanente, tá? E o esporófito é temporário. É o grupo das briófitas. Beleza? Não vai esquecer disso aí. Ok? Tá, muito bem. Deixa eu ver como é que apaga aqui essa... Aqui, ó. Tá, o esporófito sempre está presente sobre o gametófito feminino, foi o que eu falei. Então vamos lá, ó. Diferença entre os dois. Gametófito é haploide, esporófito é diploide. Fase sexuada é o gametófito, que ele produz gametas. Fase assexuada é o esporófito, que ele produz esporas. O gametófito é clorofilado, o esporófito é clorofilado. Tá? Então é assim, ó. O esporófito, ele é clorofilado quando ele está crescendo, quando ele já cresceu no gametófito, tá? Fase duradoura e fase temporária. Muito bem. Se a gente pegar aqui, ó, importância das briófitas. Para que servem as briófitas? Você sabe para que servem as briófitas? Então aqui, ó, são organismos pioneiros na sucessão ecológica. Tá? O que é organismo pioneiro? São aqueles primeiros a crescerem no ambiente inóspito, né? Na rocha, na duna de areia, assim por diante. São bioindicadores de qualidade do ar e do solo. Você não vai achar musgo numa região muito poluída, tá? Criam microhabitats para favorecer outras espécies, tá? E são produtores na cadeia alimentar. Uma coisa importante aqui é que eles podem formar reservatórios de turfa, né? De turfeira. Como assim reservatórios? Você pode pegar essas cascas aqui, ó, de musgo, essas cascas de musgo aqui que você está vendo aqui, ó, e usar para acender forno, manter aquecidas as regiões mais frias. Beleza? Então eles podem usar para isso. Muito bem. Vamos para o próximo grupo agora, que é o grupo das pteridófitas. O grupo das pteridófitas, ó, samambaia, avenca, deixa eu até colocar mais aqui, ó. Samambaia, avenca, selaginela, quer ver, ó? Representantes. Tem a renda portuguesa, selaginela, tem a cavalinha, tem samambaia, avenca, selaginela, cavalinha. Tá? Essas são as principais, etc. Ok? E a renda portuguesa. Estão aqui como representantes também. Muito bem. Essas plantas aqui, elas já são conhecidas porque é o primeiro grupo vegetal na escala evolutiva a apresentar o quê? É o primeiro grupo vegetal na escala evolutiva a apresentar vasos condutores de seiva. Olha lá, ó. Vasos condutores de seiva. Então, você lembra aquela filogenia, aquela árvore genealógica, né? Aquele heredograma que a gente construiu, onde surgiu alga, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma? Então aqui, ó, pteridófitas, samambaia e avenca, ok?
Então, o primeiro grupo na história evolutiva das plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Então, plantas que apresentam vasos condutores de seiva, elas são chamadas de traqueófitas, entendeu? Como que é o nome desses vasos condutores de seiva? É o xilema, tá? E é o floema, beleza? Xilema e floema, vasos condutores de seiva. Lembrando que o xilema é o que transporta água e sais minerais, a seiva bruta da raiz até as folhas, e o floema transporta a seiva elaborada das folhas para a raiz. Ok? Aqui é o seguinte, ó. Qual que é a vantagem de se ter vasos condutores? Olha só, o tamanho maior, você tem samambaia de 2 metros, samambaia sul, tá? Explorar novos habitats e favorece a sobrevivência do bichinho, ou melhor, da plantinha. Beleza? Então, esses grupinhos de plantas aqui, eles são o primeiro grupo a apresentar vasos condutores de seiva. São traqueófitas, tá? Ok? Vamos lá. Bom, elas são cormófitas. Por que elas são cormófitas? Fala para mim. Elas são cormófitas, sabe por quê? Porque elas apresentam agora raiz, caule e folha. Diferente, por exemplo, da briófita, que lembra, a briófita não tinha raiz, né? Ela tinha rizóide. Então ela tem raiz, ela tem caule e ela tem folha. Na verdade, esse caule aqui, ó, o caule, na verdade, eu vou até fazer uma correção nesse desenho aqui, ó. O caule, ele na verdade é subterrâneo, tá? O caule é isso aqui, ó. Isso aqui é a folha, tá? Isso aqui é folha. Tudo isso aqui é folha, 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 folha. O caule, na verdade, é isso aqui, ó. O caule é do tipo rizoma. O caule é do tipo rizoma e ele é subterrâneo. Esse é o caule. Tá? Isso aqui chama báculo. Báculo. Tá? Então, tudo isso aqui é folha e aqui é o caule subterrâneo. Beleza? No qual crescem os rizóides, ou melhor, crescem os filamentos da raiz. Ok? Então, professor, pode falar. escreve no desenho o nome que você falou. Aqui no... Tá, eu vou escrever os nomes. Peraí. Sim, só pra, tipo, só rabisca mesmo, só... Ó, eu vou escrever aqui, tá? Então é o seguinte. Uhum. O caule, ele é chamado de rizoma. Beleza? Essa Sim. estruturazinha aqui, no cantinho, é chamada de báculo. Ok? Báculo. É tipo a folha que começou a crescer. Tá? Chama báculo. Tá Então, bom. caule é Obrigada. rizoma, de nada. O caule é rizoma e aqui é o báculo. Ok? Uhum. Tá. Qual que é a Beleza. vantagem? Qual que é a vantagem? Então, a vantagem é favorecer o desenvolvimento melhor da planta. Tá? Algumas culturas aí afora, alguns asiáticos comiam broto de samambaia, tá? Ele pegava esse broto aqui e fazia salada dele e comia. Aí fizeram estudos que no pasto o gado estava comendo também broto de samambaia e descobriram que ele estava tendo câncer do esôfago. Aí o pessoal parou de comer broto de samambaia, certo? Então é um hábito que acredito eu que já deve ter parado por aí mundo afora. Fica comendo samambaia porque poderia provocar câncer. O pessoal prefere fumar, né? Cigarro. Vamos lá. Ó, pteridófitas, morfologia. Morfologia, forma, aparência. Na superfície das folhas, isso aqui é bacana, ó. Tem uns pontinhos escuros chamados soros. Tá vendo? Ó? Soros ou soros. Deixa eu apagar isso aqui, senão ele vai atrapalhar. Ele tem soros ou soros. O que são soros? Soros são esses pontinhos escuros aqui, ó, que você está vendo, né, na folha da samambaia. O que esse soro faz? Dentro desse soro aqui é onde são produzidos os esporos. Os
poros. Tá? Os soros são os locais onde são produzidos os esporos. Beleza? Então vamos ver lá no ciclo de vida dele para você entender. Olha só. Ciclo de vida. Seguinte. A gente tem aqui, então, uma samambaia. Tem a musiquinha, né? Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Você vai aprender para que ófita ela é, pois tem vasos condutores que seiva transportarão. Depois eu tenho a música, eu vou ver se eu consigo projetar para você ver aqui. Eu não sei se você escuta o áudio, se eu colocar a música aqui. Tá, olha só. Então, reprodução sexuada, a samambaia está aqui, bonitona, crescendo, né, enfeitando sua casa e tal. Aí na folha da samambaia, né, nos folíolos dela, lembrando que a samambaia, tá? A samambaia, ela é o quê? Ela é o gametófito ou ela é o esporófito? A samambaia é o esporófito, ok? Ela é o esporófito. Então, o que acontece? Ela sendo o esporófito, ela é diploide. Lembrou? Todo gametófito é haploide, todo esporófito é diploide. Esporófito produz esporo e gametófito produz gameta. Sempre assim. Nunca vai mudar. Então, os esporos são produzidos aqui, ó, no soro. Então, você está vendo que o soro é aquele pontinho escuro? Esse aqui, ó. Esse pontinho escuro aqui, esses pontinhos escuros que você está vendo aqui, eles são isso aqui, ó. Eles são chamados esporângios. Esporângios, que dentro deles vão, por meiose, produzir o quê? Os esporos. Ah, então deixa eu escrever aqui o que aconteceu. Então, olha só. Você tem o esporófito, que produziu, na verdade, no qual está crescendo o esporângio, que vai produzir o quê? Vai produzir os esporos por meiose. Entendeu? Então aqui, ó, o esporófito é a samambaia, aí o soro aqui, o soro é o esporângio que vai produzir esporos. Esporófito produz esporos. Aonde? Dentro do esporângio. Beleza? Então o esporófito tem esporângio que produz esporos. O esporófito tem o esporângio, que por meiose produziu os esporos. Você já sabe que os esporos são células germinativas, elas vão cair no solo, no ambiente úmido, e a partir daí, o que vai acontecer? Eles vão germinar e se desenvolver, formando um prótalo cordiforme. A palavra cordiforme é em forma de coração. Tá? Então aqui, ó, os esporos vão cair no solo, vão germinar e formar o prótalo. Ah, peraí. Então vou voltar aqui e te explicar uma coisa. Ó. O gametófito lá do musgo, tá? Ele recebia um nome, ele era chamado de protonema. Aqui ele é chamado de prótalo, ok? Então, como que é o nome do gametófito das pteridófitas? Como que é o nome do gametófito da samambaia? Ele é chamado prótalo. Ele é hermafrodita. Na biologia, o significado de hermafrodita é monóico, ok? Então, peraí. Esse prótalo, essa estrutura aqui, ela é uma lâmina, ela tem mais ou menos 1 centímetro, ela é pequenininha, do tamanho de uma borracha igual essa aqui, ó. Vendo? Pequenininha assim. Ele vai cair ao solo, tá? O esporófito cai ao solo, cresce, vira o gametófito, hermafrodita, que recebe o nome de prótalo. Nele você tem, como ele é hermafrodita, então ele vai produzir o anterozoide e a oosfera. Lembra, anterozoide é produzido aonde? No anterídeo. Então é assim, ó, anterídeo produz anterozoide, arquegônio, oosfera, anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera, anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Qual o nome do gameta masculino? Anterozoide.
Qual o nome do gameta feminino? Oosfera. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o protalo, que é o gametófito hermafrodito, produzindo o gameta masculino, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a oosfera. Ah, isso pode gerar uma autofecundação? Pode. Mas normalmente, como são milhares de esporos, são milhares de protalos, são milhares de gametófitos que estão produzindo sempre o anterozoide. Uma coisa curiosa aqui agora é o seguinte, que a gente precisa observar é que agora o gametófito é temporário, ele só aparece na época da reprodução. Então, ó, depois da fecundação, eu tenho a formação do zigoto, depois que o anterozoide fecundou a oosfera, o que acontece? O zigoto está aqui, ele começa a crescer e formar a samambaia jovem. Lembra que a samambaia é o esporófito? Ela cresce sobre o protalo, que é o gametófito haploide. Então, o que acontece? Esse gametófito ele vai degenerar porque no lugar dele vai crescer a samambaia. Então, aqui, ó, o gametófito ele é temporário e o esporófito é permanente. Você lembra que no musgo era o contrário? No musgo, na briófita, o gametófito que era permanente e o esporófito que era temporário. Aqui não. A partir desse grupo, a partir desse grupo, o que vai acontecer? Todo mundo que tem esporófito, o esporófito é permanente. Então, vamos analisar aqui, ó, de novo. Quer ver? Vou traçar uma linha aqui imaginária para você ver uma coisa. Ó. Se eu traçar essa linha imaginária aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que daqui, ó, isso aqui, ó, né? Especificamente, quer ver um pouquinho melhor aqui, ó. Deixa eu só alterar aqui. Ó, se eu pegar aqui do zigoto aqui, ó, né? Passando pelo esporófito, até aqui, o que eu tenho? Eu tenho todas as estruturas são 2Ns, beleza? Ah, mas esse gametófito aqui vai degenerar, tá? E daqui para cá as estruturas são N, haploide. Esporos, gametófitos, tá? Arquegônio, oosfera, anterídeo, anterozoide, todos eles são haploides. Agora, o que é diploide? O esporófito, o zigoto, tá? O esporófito jovem, o soro, eles são diploides. Entendeu? Beleza? Então eu posso falar assim, olha, a samambaia tem 50 cromossomos. Quantos cromossomos tem o protalo? 25, porque ele é haploide. Então você tem que saber identificar isso também. Ok? Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Característica desse grupo. Então, o esporófito, no início, é clorofilado e depende do gametófito. O esporófito desenvolve suga reserva nutritiva de seiva, tá? O gametófito degenera-se. Por isso que eu falei, o gametófito, ele é temporário e o esporófito é permanente. Então, o gametófito é haploide, o esporófito é diploide. O gametófito tem a fase sexuada porque produz gametas e o esporófito assexuada porque produziu esporas. Ele é clorofilado e o esporófito é clorofilado também, né? E é temporário o gametófito e o esporófito é passageiro. É temporário. Beleza? Tá, muito bem. Uma outra característica desse grupo aqui é o seguinte, eles também dependem da água para fecundação. Eu vou voltar aqui para te mostrar uma coisa. O anterozoide ele está aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, o que acontece? O anterozoide ele é flagelado. Então, nesse grupo aqui, você tem que perceber uma coisa. Esse grupo de plantas aqui, eles também dependem da água para fecundação. Ó. Depende da água para fecundação. Ah, musgo era assim? Era. Ah, então é uma semelhança entre eles? Sim, é uma semelhança entre eles.
Briófitas e pteridófitas dependem da água para fecundação. Ok? Muito bem. Não vai esquecer disso. Vamos lá. Bom, para que servem as pteridófitas? Ele é produtor na cadeia alimentar, certo? Ornamentação, você tem samambaia na sua casa, nas casas de alguém, você já viu, né? A samambaia aqui, ó, para enfeitar, tá? Tem uma estrutura que eles chamam de xaxim. Na verdade, esse nome aqui, ele é xaxim, tá? O que é isso? É a raiz, é o caule da samambaia, que é... Deixa eu mudar isso, não, peraí. Ele é... Vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai muito da região do Brasil. Eu conheço como xaxim. Pronto. Caiu uma vez na UEM. Xaxim. Então, o xaxim, ele é uma estrutura que é a raiz da samambaia que ele usa para ornamentação ou para cultivar outras plantas, tá? E aqui, ó, eles utilizam o coxim com a fibra do coco. Então, a fibra do coco é coxim, da samambaia é o xaxim. Tá, então ornamental, cultivo de orquídeas e assim por diante. Isso aqui é o samambaiaçu, ó, 2 metros de altura. Pode chegar. Beleza? Tranquilo?